Olá pessoal, tudo bem? Muito bom! Estamos aqui então para mais uma aula de gestão de custos e formação de preços e hoje nós vamos falar sobre o conceito de margem de contribuição, que nós vamos usar muito na gestão de custos. Vamos lá! Então, o que seria essa margem de contribuição? Margem de contribuição, por definição, é a diferença entre o preço líquido do bem ou serviço e o seu custo variável, né? Então, lembrando, preço líquido é o preço após as reduções tributárias. Então, vamos imaginar assim, nós temos aqui o preço de venda, aí esse preço de venda multiplicado pela quantidade vendida vai gerar a receita bruta ou a receita de vendas. E aí, quando a gente olha lá no DRE, a gente vai ter lá a receita de vendas e aqui a gente vai ter o valor da receita de vendas, que, portanto, é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Nós já sabemos que sobre a receita de vendas incidem as reduções sobre vendas. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de impostos, né, principalmente, e, em algumas situações, comissões. Por exemplo, são fenômenos, né, que reduzem o valor da receita bruta para que a gente obtenha, então, a receita líquida. Muito bem, né? Então, aqui, a receita, reduções sobre vendas, reduz. Quando eu olho, então, para o preço, eu também posso aplicar esses percentuais de reduções sobre vendas, né? Então, eu vou tirar os impostos e comissões e, por analogia, a gente vai ter aqui, então, o preço líquido, tá? Tá bom? Então, isso é o preço líquido. Muito bem, vamos apagar agora aqui. Por exemplo, se um bem é vendido por 100, esse aqui é o preço de venda dele, né? É o preço que o cliente paga, mas sobre essa venda incidem tributos de 10%. Então, o que entra para a empresa, já que ela tem que recolher esse tributo aqui, são os 90. Isso aqui é o preço de venda, isso aqui é a redução sobre venda, e aqui nós temos o preço líquido. Isso vai gerar a receita bruta da empresa e isso vai gerar a receita líquida da empresa. Tá bom? Muito bem. Prosseguindo. A margem de contribuição unitária, porque aí nós estamos falando da margem de contribuição de cada unidade vendida, é dada por MCU de unitário, P menos RSV, ou seja, isso aqui seria o nosso preço líquido, né? É o preço líquido sobre o qual nós falamos agora, menos o custo variável unitário, ó, unitário. Então, eu pego o custo variável unitário, deduzo do preço líquido e temos a margem de contribuição unitária também, certo? Então, vamos apagar aqui. Margem de contribuição unitária, preço de venda, reduções sobre vendas, custo variável unitário. Tudo bem? Muito bom. A partir da margem de contribuição unitária, é possível calcular a margem de contribuição total, né? Que a gente vai chamar de MCT. É simplesmente pegar a margem de contribuição unitária e fazer vezes a quantidade vendida. Aí nós vamos ter a margem de contribuição total, né? É bem intuitivo mesmo, né? Vou apagar aqui. Muito bem. Então, por exemplo, uma empresa vende por 100 uma mercadoria adquirida por 50. E sobre o preço de venda incidem tributos de 15.
Né? Então, como é que nós vamos calcular a margem de contribuição? Margem de contribuição unitária é o preço de venda menos as reduções sobre venda menos o custo variável unitário. Se o preço é 100, né? O preço é 100, a redução sobre vendas é 15% e o custo variável, escapou aqui, e o custo variável é de 50, certo? Nós temos 100, resolvendo isso aqui, né? 100 menos 15, menos 50. Então, a margem de contribuição é de 35. Ok? Vamos lá. Vou apagar, então, os rabiscos. Se a empresa vender, por exemplo, em um determinado período, no caso um mês, 300 unidades, qual seria a margem de contribuição total? Margem de contribuição total, margem de contribuição de cada unidade unitária, portanto, vezes a quantidade vendida. A gente achou os 35 aqui, vendeu 300, então, multiplicando um pelo outro, a margem de contribuição total seria 10.500. Vamos a um exemplo, né? Vamos pegar aqui uma ideia de uma situação onde a gente aplica o conceito. Uma indústria vende por 100 um determinado produto em sua produção. Um determinado produto, ponto. Em sua produção, se observa que o custo variável unitário é 58. Então, em termos de custo variável, para conseguir produzir esse bem que é vendido aqui, gasta-se 58. Custo variável. Sobre a receita de vendas, incide 1,5% de PIS e 3% de COFINS. São dois tributos, né, que nós já vimos no ano passado. Qual a margem de contribuição unitária? Se a empresa vender 1.000 unidades, qual a margem de contribuição total? Então, vamos resolver esse exemplo. Tá? Vamos lá. Margem de contribuição unitária, P menos RSV menos CVU. Preço, redução sobre vendas, custo variável unitário. RSV vai ser 4,5% vezes 100, 4,50. Por que 4,5%? Porque nós vamos somar esses dois itens aqui que incidem sobre preço, 1,5%, 3, 4,5%. Incidindo sobre o preço de venda, que é 100. Vamos gerar 4,50, portanto. Então, a margem de contribuição unitária é 100 menos os 4,50 menos 58, que é o custo variável. Então, nós temos uma margem de contribuição unitária de 37,50. Bom, se a empresa vende 1.000 unidades, a margem de contribuição total é 37,50 vezes 1.000, né? Que vai dar 37.500. Fácil, né? Muito simples de calcular. Vamos lá, exemplo 2. Uma loja revende no varejo por 150 dinheiros uma camisa, cujo custo de aquisição foi de 90. Então, o custo da mercadoria vendida foi 90. Ela comprou por 90 e revendeu por 150. Sobre a receita de vendas, incidem 13,5% a título de simples, né? A Simples Nacional, uma modalidade tributária onde vários tributos são reunidos numa cobrança só que incide sobre o valor da venda. Qual a margem de contribuição unitária, a MCU? Se a loja vender em um mês 30 dessas camisas, qual a margem de contribuição total? Então vamos lá. MCU, P menos RSV menos CVU. Então, P 150. Vamos apagar aqui agora, né? Bom, fica mais simples. P 150 veio daqui. RSV. Então, RSV é 13,5% vezes 150. Tá? Vai dar 20,25. Menos os 90, que foi o custo da mercadoria vendida. Então, a margem de contribuição unitária
39,75. Bom, se a empresa vendeu 30 camisas, a margem de contribuição total foi de 1.192,50. Muito simples, não é mesmo? Ok. Mas por que é importante conhecer a margem de contribuição unitária? Por que é importante saber isso, né? Porque é com a margem de contribuição que a empresa cobre os gastos fixos e de onde vai sair o lucro, né? Ok. Será que está explicado? Será que ficou claro? Não sei, né? Olha essa frase aí, ó. Uma hora as coisas vão fazer sentido. Vamos ver se a gente consegue isso agora, então. Tem uma máxima, né, que diz que desenhando tudo fica mais fácil. Então, vamos tentar aqui. Imagina que nós tenhamos um gráfico cartesiano, onde nesse eixo aqui estejam valores monetários. E nesse mesmo gráfico cartesiano, nesse eixo aqui, estejam as quantidades. Essa linha aqui vai ser a linha dos nossos gastos fixos, custos mais despesas que não mudam, ó, independente da quantidade aqui, ó, independente da quantidade, esses gastos são fixos. Esse é o conceito de gasto fixo, né? Independente da quantidade, eles são fixos. Muito bem. Aí nós temos nessa linha aqui os gastos variáveis, né? Ou seja, à medida em que a quantidade vai aumentando, o gasto variável, a soma dos gastos variáveis, vai aumentando. Se eu produzo X unidades, a soma dos gastos variáveis é essa. Se eu produzo menos unidades, a soma dos gastos variáveis é menor, né? Claro, esse é o conceito de gasto variável. Só é variável se variar porque a quantidade mudou. Muito bem. Somando os dois, eu tenho os gastos totais de produção. Então, a gente tem aqui, ó, se produzir zero, o gasto variável é zero, mas o gasto fixo já está lá. Ele não varia em função da quantidade. Aumentou a produção, né? Então, o gasto fixo é o mesmo, só que o gasto variável agora é esse. Então, a gente vai ter esse mais esse. Aumentou mais, então a gente tem aqui, ó, gasto fixo continua igual, gasto variável é esse. Então, nós vamos ter um mais o outro, e assim por diante, né? Então, o gasto total é a soma de gastos fixos mais gastos variáveis. Percebam que aqui eles são equidistantes. O gasto variável do gasto total tem uma distância constante, que é justamente essa distância do gasto fixo aqui, ó, esse valor de gasto fixo. Muito bem. Agora aqui, ó, nessa linha azul, a gente tem a receita líquida de vendas, né? Aquilo que entra para o caixa da empresa, receita líquida de vendas. A receita líquida de vendas, ela é crescente em função da quantidade vendida. Se eu vendo uma unidade, se eu vendo 10 unidades, se eu vendo 100 unidades, a receita líquida, obviamente, vai aumentar, porque a gente vende cada unidade por um preço, somando, com cada unidade vendida vai aumentar a receita líquida da empresa. Lembrando que receita líquida é preço de venda vezes a quantidade vendida menos as reduções sobre vendas, certo? Muito bem, vamos apagar tudo aqui. Percebam, ó, que entre receita líquida e gastos variáveis é uma distância que vai mudando em função da quantidade, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vai mudando, ó. Então ela era nesta quantidade, a receita nesta quantidade, a receita é essa e o gasto variável é esse.
nesta quantidade a receita é essa, o gasto variável é esse e assim por diante. Essa linha meio amarela aqui vai mostrar isso. Perceba que é crescente, né? À medida em que a receita líquida vai aumentando, essa distância entre o gasto variável vai aumentando também. Isso aqui é justamente a margem de contribuição, que é, lembra, ó, margem de contribuição total é a receita, né, ou seja, P vezes Q menos RSV menos custo variável total. Porque MCU é P menos RSV menos custo variável unitário. Unitário total, P e P vezes Q, e RSV é sempre um percentual, né? Então, a gente tem aqui essa distância, ela vai crescendo, essa linha amarela é a margem de contribuição. À medida em que a gente vai vendendo mais, a margem de contribuição total vai aumentando. E vai chegar num ponto em que a margem de contribuição ultrapassa, né, esse ponto aqui. Olha aqui, a partir daqui, ó, esse aqui é o gasto total da empresa, né? Aqui a empresa tem uma receita líquida menor do que o gasto total, então ela está tendo prejuízo, né? Ela está gastando mais do que recebendo. Aqui a diferença é menor, mas ainda existe. Vou refazer isso para ficar mais claro. Perceba aqui, ó, nessa quantidade aqui, ó, a receita líquida que a empresa tem é essa. Só que ela gasta isso. Então, aqui ela está tendo um prejuízo. Aqui, essa distância diminuiu. Percebe? Então, ela está tendo ainda um prejuízo, mas é menor do que esse. Neste ponto aqui, a receita líquida se equipara ao gasto total. Então, ela não está tendo prejuízo nem lucro. E no momento em que a receita líquida ultrapassa os gastos totais, é que ela começa a ter o que nós chamamos de lucro, que é essa linha amarelinha aqui, o amarelo ouro aqui, tá vendo? Ok? Então, esse é o lucro. O momento em que essa ultrapassagem acontece, ó, que a receita líquida fica maior do que o gasto total, é o momento em que começa a ter lucro. A gente chama isso de ponto de equilíbrio. A receita em que acontece o ponto de equilíbrio, a gente chama de receita de equilíbrio. E a quantidade em que acontece o ponto de equilíbrio, a gente chama de quantidade de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque equilibrou receitas e gastos. Então, lucro zero, prejuízo zero. Só a partir daqui tem lucro. Então, percebam que o conceito de margem de contribuição aqui, ó, ele é importante para entender isso, né? Porque a margem de contribuição total, no momento em que ela se equivale ao gasto total, acontece o ponto de equilíbrio. É só a partir do momento em que a margem de contribuição ultrapassa o gasto total que começa a ter lucro. Lucro, né? Aqui é lucro, aqui é lucro, ok? Então, é aí que a gente aplica o conceito de margem de contribuição. A gente vai usar muito o conceito de margem de contribuição e também o de ponto de equilíbrio para formar preço. E ponto de equilíbrio é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, por enquanto é isso. Não se esqueçam daquilo que vocês já sabem, né? É preciso entregar as atividades, a frequência é marcada à medida em que o aluno entrega no prazo a atividade. Até a próxima aula. Muito obrigado e valeu!